Preste atenção nisso. Talvez a maior liberdade que você ainda não experimentou seja entender profundamente, não só com a mente, mas com o coração, que o outro faz não é sobre você. A crítica que veio, a indiferença que doeu, a rejeição que marcou, o silêncio que incomodou, o olhar atravessado, a resposta curta, a mudança repentina de comportamento. Nada disso nasceu em você, nasceu dentro do outro. E quando você realmente entende isso, algo dentro de você começa a relaxar. Você para de carregar pesos que nunca foram seus. Para de assumir culpas que não te pertencem. Para de se ajustar para caber nas limitações emocionais de alguém. Hoje eu vou te mostrar por que você absorve coisas que não são suas e como parar de fazer isso agora. Fica comigo até o final, porque essa consciência muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Olá, buscadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gigante do Despertar. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa seu like e fortalece essa comunidade de consciência. Quanto mais pessoas despertarem, mais leve o mundo fica. Hoje, nós vamos falar sobre projeção, maturidade emocional e soberania interior. E talvez você perceba que grande parte do sofrimento que você carrega nunca foi seu. Existe uma tendência quase automática dentro de nós. Alguém muda o tom de voz e a gente pensa, eu fiz algo errado. Alguém se afasta e a gente pensa, eu não fui suficiente. Alguém critica e a gente pensa, tem algo de errado comigo. Isso acontece porque fomos condicionados a nos responsabilizar pelo clima emocional ao nosso redor. Mas deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha dito com clareza suficiente. As pessoas não reagem a você, elas reagem à história que elas carregam. Cada ser humano enxerga o mundo através de filtros invisíveis, filtros criados pela infância, pelas decepções, pelos traumas, pelas crenças, pelas inseguranças que ainda não foram curadas. Você entra na vida de alguém, mas ela já estava vivendo dentro de uma narrativa muito antes de você chegar. Você não é o centro emocional das reações dos outros. Você é apenas o ponto que ativa algo que já existia. E isso muda tudo. O jogo invisível. Projeção. Existe um mecanismo psicológico chamado projeção. É quando alguém coloca no outro aquilo que não consegue enxergar em si. Quando alguém critica você com dureza excessiva, muitas vezes está lidando com uma autocrítica interna ainda mais cruel. Quando alguém tenta te diminuir, pode estar lutando silenciosamente contra a própria sensação de inferioridade. Quando alguém acusa sem fundamento, talvez esteja tentando fugir de uma culpa que não quer encarar. Não é consciente, mas é real. O outro não está reagindo à sua essência, está reagindo ao próprio conflito interno. E quando você entende isso, você para de se defender de tudo. Nem toda acusação exige explicação, nem toda crítica exige resposta, nem todo julgamento exige contra-ataque. Às vezes, exige apenas consciência. Ah, buscadores, antes de continuarmos, deixa eu te perguntar. Quer apoiar nosso canal? Então adquira um de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei com muito carinho livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores. Além de acelerar o seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal. E isso faz toda a diferença. Depois dê uma olhadinha lá. Agora, volta comigo. A armadilha de personalizar. O problema nunca foi o que o outro fez. O problema é quando você transforma a atitude dele em definição sobre quem você é. Você internaliza, você personaliza, você absorve e começa a agir como se aquela energia fosse sua. Se alguém é frio, você se pergunta onde falhou. Se alguém é instável, você tenta se adaptar. Se alguém é agressivo, você tenta ser ainda mais gentil. E assim, você vai se diminuindo para caber no desequilíbrio emocional de outra pessoa. Mas pensa comigo, se alguém entra em um ambiente carregando raiva, essa raiva já estava ali antes de você aparecer.
Você pode ter sido o gatilho, mas não foi a origem. E origem é responsabilidade. Maturidade emocional. Maturidade emocional é a capacidade de separar três coisas: o que é meu, o que é do outro e o que é apenas circunstância. Isso é consciência. Se alguém te trata com frieza, pergunte-se: isso fala sobre mim ou sobre o estado interno dessa pessoa? Se alguém não reconhece seu valor, isso reduz o seu valor ou apenas revela a limitação da visão dela? Você não pode exigir que alguém entregue o que nunca construiu dentro de si. Quem não tem paz, não oferece paz. Quem não tem amor próprio, não oferece amor saudável. Quem não tem clareza, responde com confusão. Quem vive em guerra interna, cria conflito externo. E isso não é sobre você. O peso invisível. Quantas vezes você perdeu energia tentando entender o comportamento de alguém? Revisando diálogos, repetindo cenas na mente, criando teorias, imaginando cenários. E talvez a resposta fosse simples: você encontrou alguém em conflito interno. Você não é responsável por curar as dores que o outro se recusa a olhar. Você não é responsável por organizar o caos emocional de ninguém. E entender isso não é frieza, é limite saudável. Limite é amor próprio em ação. Quando ainda dói. Mas vamos ser honestos, mesmo entendendo tudo isso, ainda dói, porque somos humanos. A rejeição ativa memórias antigas. A crítica toca inseguranças adormecidas. O abandono desperta medos profundos. E está tudo bem sentir. Sentir não é fraqueza. Sentir é humano. O problema não está em sentir, está em transformar aquilo em identidade. Você pode sentir a dor sem permitir que ela defina quem você é. Você pode sentir o impacto sem se reduzir por causa dele. Responsabilidade verdadeira. Agora vem a parte libertadora. Se o que o outro faz é sobre ele, então o que você faz é sobre você. Sua resposta revela seu nível de consciência. Sua postura revela seu grau de domínio interno. Você não controla o comportamento alheio, mas controla o seu posicionamento. E isso é poder. Não o poder de dominar, mas o poder de não ser dominado emocionalmente. Soberania emocional. Às vezes, a maior força é não entrar na energia do outro. Alguém provoca, você escolhe não absorver. Alguém critica, você filtra, aprende o que é útil e descarta o que é projeção. Alguém tenta desestabilizar, você permanece centrado. Isso não é passividade, é soberania. É entender que sua paz vale mais do que vencer discussões. O ponto de virada. Quando você para de personalizar tudo, você se torna mais leve. Você para de implorar validação, para de se explicar excessivamente, para de ajustar sua essência para caber na insegurança de alguém. Você entende algo profundo. A forma como alguém te vê depende do nível de consciência dessa pessoa, e não da sua essência. Você não precisa ser compreendido por todos, precisa ser coerente consigo mesmo. Talvez hoje seja o dia em que você pare de carregar pesos invisíveis. Talvez hoje você decida devolver ao outro aquilo que nunca foi seu. Nem toda crítica é sobre você. Nem todo afastamento é culpa sua. Nem toda reação define quem você é. O outro age a partir do que ele é capaz de oferecer, e você escolhe agir a partir do que você construiu dentro de si. Quando essa ficha cai, você não fica frio, você não fica distante, você não fica indiferente, você fica livre. E liberdade emocional é uma das formas mais altas de despertar. Obrigado por assistir até aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.